E aí, pessoal, boa tarde. Galera, agora eu tô aqui resolvendo as duas primeiras questões da OBFEP 2026, só que agora é nível B, estudantes do primeiro e segundo ano do ensino médio. Pois bem, a primeira questão é uma questão que eu acho, assim, exige um pouco mais de conhecimento do aluno ali, pro conhecimento dele de física, né? Requer muito interesse também. O que acontece? É, Ainda mais nas escolas públicas, a gente não tem esse tempo necessário para trabalhar é, com gosto dos conteúdos, né? Por exemplo, no primeiro ano, é muito difícil, até aqui agosto, o aluno ter visto um pouco sobre torque, né? Que é essa primeira questão. É, então, assim, galera, é, exige um pouco mais ali de curiosidade do aluno para querer aprender sempre mais além daquilo da sala de aula. E é isso. Por isso que as Olimpíadas estão aqui presentes, né? Justamente para medir o esforço que o aluno tem, né? De querer aprender mais. Luiz foi à academia para fazer musculação. Ok. Lá apoiou uma barra de 8 quilos e 1,60 m de comprimento em um par de suportes dispostos de forma simétrica e separado por 60 centímetros, a fim de realizar o exercício de supino. Em cada extremidade da barra, há 30 centímetros destinados à colocação de anilhas, certo? Como a gente pode ver aqui, né? 30 centímetros. Beleza. Como o Luiz era aluno da faculdade de física, sabia que a ordem de colocação das anilhas determina se a barra poderá girar, usando um dos suportes como eixo de rotação. Para evitar esse tipo de acidente, a primeira anilha de cada lado deve ser a mais pesada entre as que serão utilizadas no exercício, e a segunda só poderá ser colocada após as primeiras já estarem posicionadas. Além disso, a primeira anilha deve ser colocada o mais próximo possível do centro da barra. Na academia, as anilhas mais pesadas disponíveis estão listadas abaixo, nas alternativas. Utilize seus conhecimentos de física para identificar qual é a anilha de maior peso que esse aluno poderá usar como a primeira a ser colocada adequadamente nessa barra, sem que ocorra um acidente. Despreze a espessura das anilhas. Ok, então a gente tem muita informação, mas vamos só fazer aqui a identificação, né? A gente sabe que para uma barra, o centro de massa, ele é o comprimento sobre 2, né? Isso indica que o centro de massa é bem no meio, ok? Bem aqui é o centro de massa. Então, o que a gente tem, né? Bora só aqui compilar as informações. É 1,60 m a barra toda, ela tem 8 quilos, ok? Então, o que acontece? Esse suporte aqui, esse espaço aqui é 60 centímetros, ok? Então, o que sobra da barra, né? Sobra o seguinte, sobra 1,60 m, né? No caso, 160 centímetros, menos 60 centímetros, sobra 100 centímetros, ok? Ou seja, a gente tem 50 centímetros desse lado e 50 centímetros do outro lado. Beleza? Então a barra tá muito simétrica, né? Tá colocado perfeitamente igual ali. Isso é muito bom, né? Facilita as contas. Imagina se não tivesse. Pois é, já, como aqui a posição que a anilha deve ir é 30 centímetros, daqui, né, da extremidade para esse ponto, então significa que desse ponto para o suporte é 20 centímetros, ok? Só determinando aqui as medidas. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular qual o peso da barra, né? Como eu falei, já que o centro de massa é bem no meio, então o peso está todo aqui. Então aqui eu tenho um peso, força-peso, né? Da barra. Vou colocar até um bezinho aqui, peso da barra. E ele vale quanto? O peso da barra é massa da barra vezes a gravidade. Denis, quanto é a massa da barra? A massa da barra é 8 quilos, certo? Deixa só 8. Vezes a gravidade. A gente precisa substituir a gravidade? Não precisa não, a gente pode deixar ela aqui só para fazer essa análise, né? Uma análise mais dimensional. Beleza, sabe qual é a massa da barra. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular qual o torque, né? Qual o torque que da barra em relação à extremidade, certo? Qual o torque que tem aqui. Lembrando, pessoal, o torque, ele é um conceito que até eu, quando estava no ensino médio, praticamente nunca vi esse conceito, né? Mas ele é tão importante quanto os outros, porque o torque, ele determina ali qual é a força que tem no sentido do objeto girar, né? Ali, mais ou menos dizendo isso, né? Ele é de fundamental importância, né? Ele é aplicado em qualquer ramo, assim, da mecânica, enfim, tudo precisa ter o torque, né? E é um conceito muito importante, como eu falei. Beleza. Como é que a gente calcula o torque? O torque pela essa letra grega tal, né? É um Tzinho aí. Ele é a força vezes a distância. Nesse caso aqui, o torque da barra é o quê? É a força, né, dela. A força que tem ali, no caso, esse peso que a gente calculou, é 8G, vezes a distância. Qual a distância do centro de massa que eu falei para o suporte? Esse espaço aqui, ó.
ele é 30 centímetros. Então, vezes 30 centímetros, né? No caso é 0,3 metros, colocando no Sistema Internacional de Medidas. Então, esse aqui vai ficar, o torque da barra, vai ficar 2,4 G, certo? Newtons. Ok. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai calcular o torque que vai ter com o peso bem aqui, da anilha, certo? E a gente vai chamar a anilha que estiver bem aqui, certo? A massa de A, né? Que é de anilha. Então, a gente vai calcular o torque da anilha, que é o Azinho. Então, é a força vezes a distância. Beleza. Denis, quanto equivale a força? Nesse caso aqui, vai ser, ó, o peso da anilha vai ser a massa da anilha vezes G. Gravidade é a mesma, né? Então, quanto é a massa da anilha? Então, quanto é a massa da anilha? É o que a gente quer descobrir, né? Então, a gente vai pegar isso aqui e substituir aqui, ó. Beleza? Então, vai ficar o torque da anilha igual a MA vezes G. E a distância? É essa distância aqui que a gente viu, ó. A distância da onde a anilha vai ficar até a extremidade. E ele pediu para desconsiderar a espessura, né? Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, é 20 centímetros, que é 0,2, né? 0,2 metros. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente sabe que o torque daqui, o torque da anilha, ele tem que ser menor que o torque da barra. Justamente para a barra não girar e não acontecer um acidente, né? Então, quanto é que vale o torque da anilha? O torque da anilha é MA vezes G vezes 0,2. Isso aqui tem que ser menor que o torque da barra, que é 2,4 G. Certo? Como é que é isso, Denis? A gravidade aqui a gente pode simplificar. Apesar de ser uma equação, a gente pode simplificar sem nenhum problema. Certo? Então, a gente vai ter o seguinte, 0,2 MA tem que ser menor que 2,4. Ok? E isso aqui, ou seja, a massa da anilha, ela precisa ser menor que 2,4 dividido para 0,2. Isso aqui é a mesma coisa que 24 dividido para 2, que dá 12 quilos. Beleza. Então a massa da anilha precisa ser menor que isso aqui. E qual é imediatamente menor? É o 10 quilos, certo? Essa segunda questão também é uma questão que era somente para o primeiro ano, né? Então vamos lá. Um grupo de jovens jogadores de futebol amador estava na Flórida, Estados Unidos, para representar o Brasil em uma competição internacional. Era a primeira vez que eles viajavam para fora do país. Um dos jogadores notou que a van que os transportava do hotel para o campo de futebol tinha um termômetro no painel, marcando 46,4 graus. Ele comentou com seus colegas que o termômetro estava errado, já que o ambiente estava bem frio. Um deles, que gostava de física, disse que o termômetro estava baseado na escala Fahrenheit, bastante usado no local, e que, portanto, estava correto. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius? Considere que a água congela a 32 graus Fahrenheit e entra em ebulição a 212 graus Fahrenheit. Beleza, o aluno que é bem atento nessa parte de conversão, que esquece, né, os limites aqui, é bem tranquilo de fazer, né? O que a gente imagina? Justamente, né, essa é uma questão que é mais estudada no segundo ano, né? É muito difícil o aluno estudar ali no primeiro. Enfim, por isso que eu digo, né, aqui é um pouco mais de curiosidade do aluno, né, na física. Ok, o que a gente tem? A gente imagina aqui a escala Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. E a gente imagina a escala Celsius, né? 100 graus Celsius e 0 graus Celsius, certo? Eu já podia te dar a forma, eu tô te dando aqui um caminho muito viável também. Ok, esse aqui é a temperatura para a água, né? É o ponto de fusão da água aqui, aqui é o ponto de fusão da água, na escala Celsius. Então, o que a gente tem? A gente tem 1 grau Fahrenheit e aqui eu tenho 1 grau Celsius. Como é que eu faço, né? Eu faço aqui uma proporção. A distância de graus Fahrenheit, né, até o ponto de fusão, que é 32, sobre o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. E essa proporção aqui ela deve ser igual se eu fizer na escala Celsius, né? Que vai ser C menos 0 graus Celsius, né? Ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser F menos 32 sobre 212 menos 32, isso aqui é 180. Igual C menos 0 é C sobre 100 menos 0, 100.
E a gente simplifica, né? A gente pode simplificar aqui, ó. 0 com 0. Pode multiplicar por 2 em ambos os lados, né? Vai ficar f menos 32 igual sobre 9, né? Igual a c sobre 5. Ok. Pronto, daqui já tá bem encaminhado, né? Pra gente poder resolver nossa questão. Só basta substituir o grau Fahrenheit, que é 46,4. Então, 46,4 menos 32 sobre 9, que é igual a c sobre 5. 46,4 menos 32, isso aqui dá 14,4 sobre 9, igual a c sobre 5. Isolando c, vai ficar o seguinte, ó. C é igual a 14,4 vezes 5, que vai dar 72 sobre 9. Então aqui o C vale o quê? 72 sobre 9, 8, né? 8, fechado, 8 graus Celsius. Então essa questão aqui eu acho bem mais tranquila que essa primeira. Gabarito pra gente, letra B.